Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar num tema da mais alta importância, porém, digamos assim, esquecido no tempo. Veja, vou falar do Forte São Joaquim, do Rio Branco. Pouca gente ouviu falar nesse forte, mas veja bem, o Brasil, todo mundo sabe, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Em 1500, de navio, ele chegou lá no litoral baiano. Do litoral baiano para o interior da Amazônia, tem uma distância gigantesca. Então, o que aconteceu? Os portugueses chegaram de navio, portanto, pelo oceano, e foram conquistando, digamos assim, a parte litorânea do Brasil. E para garantir a sua presença, eles construíam fortes, fortalezas, etc., que eram, digamos assim, os quartéis da época. Então, vindo aqui para a nossa região, volto a dizer, o Brasil foi descoberto em 1500 e só em 1616, portanto, mais de 100 anos, é que os portugueses construíram o Forte do Presépio lá em Belém do Pará. Já tinha se passado mais de 100 anos. Mas Belém do Pará é muito longe do Rio Branco, atual Roraima. E o transporte naquela época era feito, digamos assim, no remo. Então, só em 1775, portanto, 225 anos depois da descoberta do Brasil, é que os portugueses chegaram aqui em Roraima, atual Roraima, que era cobiçado pelos ingleses, que estavam ali na Guiana, e pelos holandeses, que estavam ali do lado. Então, essa cobiça era perigosa. Portugal poderia perder esse território do atual estado de Roraima. Então, Marquês de Pombal era o cara que conduzia o reino português na época, procurou em Portugal alguém que tivesse a coragem de ser deslocado de Lisboa para Belém, de Belém tomar um barco remando e subindo o Rio Amazonas, depois o Rio Negro, depois o Rio Branco, para construir um forte. E não encontrou ninguém. Ele teve que buscar um capitão alemão, Felipe Sturm. Esse maluco veio com essa missão, chegou em Belém, fez o percurso do Rio Amazonas, o percurso do Rio Negro, subiu o Rio Branco, e todo mundo sabe que o Rio Branco é formado pela junção do Uraricoera com o Tacutu. Então ali, na junção do Tacutu com o Uraricoera, um pouquinho mais para baixo, digamos assim, no início do Rio Branco, ele escolheu para construir o forte, que deu o nome de Forte São Joaquim, do Rio Branco, porque era no Rio Branco. Mas construir como esse forte? Com que material? De onde viria esse material? Então ele fez um forte, digamos assim, fraco, porque ele construiu de taipa e de madeira. Portanto, não era uma construção sólida, como é, por exemplo, de Belém, a fortaleza de Macapá. Não. Aqui, pelas dificuldades que teve, foi um forte que garantia a presença militar. Porque vejam bem, para que construir o forte? Como eu disse, defender, proteger o solo, na época português, de ingleses e holandeses que cobiçavam chegar até aqui. Então ali precisava colocar gente, soldado. Foi o primeiro, eu costumo dizer que foi a primeira repartição pública
de Roraima, porque foi um quartel colocando ali soldados armados. A construção era para, evidentemente, abrigar esses militares. Então ali colocou os militares, comandado por um oficial superior, para defender o que era o solo português na época. Mas isso, 1775. Portanto, se fizermos as contas, de 1500 lá no litoral brasileiro para 1775 anos, transcorreram muitos anos. Foram 250 anos, mais de 250 anos, digamos assim, com o interior do Brasil despovoado, esquecido e deixado de lado. Mais de 2 séculos. No entanto, o Forte São Joaquim foi e é considerado um marco nesse período de esquecimento e o aparecimento do Rio Branco. Mas, pela sua construção fraca, ele foi se deteriorando, foi caindo e depois, já no século XIX, ele foi deixado de lado, foi abandonado. Hoje, o que existe lá no local do Forte São Joaquim são ruínas daquela construção que foi feita em 1775, que não foi conservada e que hoje praticamente inexiste. É necessário que o Brasil, através do IPHAN, através do governo federal, recupere essa história, restaurando ou refazendo aquele local como foi a época. Existem desenhos, fotografias, etc., do Forte São Joaquim à época. E o Forte São Joaquim trouxe consequências para o atual Roraima. Por exemplo, a nossa cidade de Boa Vista foi construída por um ex-comandante do Forte São Joaquim, que, ao deixar o comando, pegou uma porção de gado que estava solto aqui no Rio Branco e criou a fazenda Boa Vista. Então, Inácio Lopes de Magalhães foi comandante do forte e também o criador de Boa Vista. Foi consequência, digamos assim, do Forte São Joaquim. É necessário que, primeiro, o governo de Roraima faça mutirões de visitas ao local onde era o Forte São Joaquim, as ruínas do Forte São Joaquim, para sensibilizar a população, sensibilizar os órgãos públicos e trazer de volta essa figura histórica para o estado de Roraima. Ali, com o Forte São Joaquim e a introdução do gado, começou, digamos assim, a história de Roraima. Antes não existia nada, só cobiça. Cobiça inglesa, holandesa e até francesa nessas terras que hoje são o estado de Roraima. Portanto, eu deixo aqui a minha mensagem de otimismo para que os órgãos públicos possam olhar para o Forte São Joaquim do Rio Branco, restaurá-lo, deixá-lo como um ponto de atração, marcando assim a história primeira e definitiva do estado de Roraima. Ok? Muito obrigado.